Há momentos na vida em que tudo parece se mexer ao mesmo tempo. Coisas mudam sem explicação. Pessoas se afastam. Portas se fecham. Planos desmoronam. E você olha para o céu e pergunta: Deus, o que está acontecendo comigo? Se isso é o que você está vivendo, fica até o final deste vídeo, porque hoje eu quero te mostrar, com base na palavra, o que realmente acontece quando Deus começa a mudar a sua história. Não é coincidência, não é azar, não é derrota, é movimento divino. E talvez, esse movimento já começou na sua vida faz tempo. Você só não percebeu ainda. Antes de Deus mudar a sua história, Ele muda seu ambiente. E antes de mudar seu ambiente, é o muda-volca. E essa mudança quase nunca é confortável. Olhe para a Bíblia, nenhuma história transformadora começou em zona de conforto. José teve sua história mudada, mas antes disso, foi jogado em uma cova, vendido, humilhado, acusado, preso. Davi teve sua história mudada, mas antes disso, foi esquecido no campo, rejeitado pelos irmãos, perseguido pelo rei, exilado em cavernas. E por que Deus permite isso? Porque antes de Deus te entregar algo grande, Ele precisa remover aquilo que poderia te destruir quando você chegar lá. A dor vem porque há partes em você que só podem ser moldadas através da dor. A rejeição vem porque há pessoas que não podem estar na fase que Deus está colocando você. O desconforto vem porque Deus está arrancando você de uma fase antiga. O problema é que muitas vezes você pensa que Deus te abandonou, mas Ele está te realocando. A fase da mudança começa com incômodo, e isso é bíblico. Isaías 4:3-19 diz: Eis que faço uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não a reconhece? Isso significa que Deus começa suas mudanças antes de você perceber. José é o maior exemplo bíblico do que acontece quando Deus muda a história de alguém. Vamos entrar profundamente nisso. José era o preferido do pai, sim, mas espiritualmente ele era imaturo. Emocionalmente, ele não estava pronto. Internamente, não tinha estrutura para o futuro. Se José tivesse se tornado governador com a cabeça que tinha aos 17 anos, ele teria arruinado tudo. Deus não queria apenas mudar a posição de José. Deus queria mudar José. E quando Deus quer mudar alguém, Ele começa tirando privilégios, tirando proteções humanas, tirando ilusões, tirando pessoas erradas, tirando ambientes que não te deixam crescer. Quando José perdeu a túnica, parecia derrota. Mas na verdade, foi o primeiro passo para o trono. Quando ele foi jogado na cova, parecia fim, mas foi a porta para o Egito. Quando foi preso injustamente, parecia humilhação, mas foi o caminho para conhecer quem o colocaria diante de Faraó. Tudo que parecia destruir José, na verdade estava construindo José. E essa é a marca das histórias que Deus muda. Deus usa o caos para alinhar o destino. Você pensa que está caindo, mas está sendo reposicionado. Você pensa que perdeu, mas Deus está te levando para onde você sempre deveria estar. Você pensa que foi esquecido, mas é no secreto que Deus te prepara. Agora vamos para Davi. Todo mundo lembra do Davi ungido. Todo mundo lembra do Davi rei. Mas quase ninguém fala sobre o Davi escondido. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo. Foi ungido rei, mas continuou cuidando de ovelhas. Foi ungido rei, mas ninguém acreditou nele. Essa é a fase mais dolorosa. A fase em que Deus te diz quem você é, mas as circunstâncias dizem o contrário. Deus diz: eu estou mudando a sua história, mas a sua vida parece igual. Deus diz: eu vou te exaltar, mas você ainda está no anonimato. Deus diz: eu tenho algo grande, mas nada grande aconteceu ainda. Essa fase chama-se preparação invisível. E é sempre assim antes da virada. Foi assim com José, com Davi, com Moisés, com Esther, com Paulo. Deus nunca coloca alguém em posição de influência sem primeiro moldar esse alguém em segredo. É no tempo do esconderijo que o caráter é forjado. A dependência é aprendida e a força para o futuro é construída. O seu anonimato não é esquecimento. É treinamento intensivo. Depois que Deus trabalha dentro de você, Ele começa a trabalhar ao seu redor. Como? Ele tira pessoas que não fazem parte da nova fase.
Afasta relacionamentos tóxicos. Fecha portas que te prenderiam. Derruba estruturas antigas. Coloca você em ambientes desconfortáveis, mas necessários. Isso machuca, porque nós criamos apego ao que Deus quer tirar. Mas Deus nunca remove algo sem propósito. Cada porta fechada é um redirecionamento divino. Cada pessoa que sai da sua vida está abrindo espaço para as pessoas certas entrarem. Cada plano desfeito é Deus te protegendo de um caminho que não era o melhor. Quando Deus começa a mudar a sua história, Ele reorganiza tudo ao seu redor. Confie no processo, mesmo quando não fizer sentido. Toda mudança profunda de Deus passa pelo silêncio. E o silêncio de Deus é uma das coisas mais difíceis de suportar. Você ora e não ouve resposta. Você busca e não sente presença. Você chora e parece que ninguém escuta. Mas entenda isso. Silêncio não é ausência. Silêncio é construção. É no silêncio que Deus está trabalhando nos bastidores, movendo peças que você nem imagina. Romanos 8:28 explica: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o texto não diz todas as coisas boas. Ele diz todas as coisas. Ou seja, a dor coopera, a perda coopera, o atraso coopera, e espera coopera, a frustração coopera, e o silêncio coopera. Tudo isso se junta, como ingredientes de uma receita complexa, para te levar onde Deus quer colocar você. O silêncio é o teste final da sua fé. Você continua crendo mesmo quando não ouve nada? Então, de repente, após meses, talvez depois de anos, após lutas, após lágrimas, Deus mexe uma peça, apenas uma, e sua história vira. No caso do José, foi o copeiro lembrando dele. Uma simples lembrança mudou tudo. Em uma manhã, José era prisioneiro. Na mesma tarde, estava diante de Faraó. No dia seguinte, governava o Egito. A virada de Deus é rápida, é repentina, é surpreendente. É quando todas aquelas coisas que cooperavam em segredo finalmente se encontram e fazem sentido. O tempo de preparação, o tempo de silêncio, a dor, a espera, tudo culmina nesse momento. E quando a virada de Deus chega, ninguém pode impedir, ninguém pode derrubar, ninguém pode reverter. O que Deus determinou para você vai acontecer. Não importa o quão impossível pareça agora. E agora, eu falo com você. Você está vivendo desconfortos, perdas, mudanças repentinas, portas ferradas, gente indo embora, planos desmoronando. Você sente que sua vida está um caos e que Deus te esqueceu. Ouça bem. Isso não é o fim. É Deus te tirando do velho para te levar ao novo. É Deus te preparando para um propósito maior. É Deus te amando tanto que Ele não permite que você fique estagnado onde está. É Deus mudando sua história, mesmo que você não veja ainda. Cada lágrima está regando o solo do seu futuro. Cada porta fechada está te guiando para a porta certa. Cada despedida está abrindo espaço para a chegada que vai mudar sua vida. Não desista no meio do processo. A sua virada está mais perto do que você imagina. Vamos orar juntos. Agora, feche seus olhos onde você estiver. Se puder, Senhor, eu te entrego agora toda a dor, toda a dúvida e todo o cansaço. Eu te entrego a minha história, com os capítulos bons e os ruins, e permito que o Senhor a escreva novamente. Tira de mim o que me prende, limpa meus caminhos, cura minha alma e abre meus olhos espirituais. Me prepara para o novo que vem. Eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Eu creio que o Senhor está mudando a minha história para melhor. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, se tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários. Deus está mudando minha história. Declare isso com fé. E se você quer continuar recebendo vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu quero caminhar com você todos os dias nessa jornada de fé. Obrigado por assistir e até a próxima.